primeira coisa é sobre o trabalho que vocês estão fazendo. Na parte do TCC, tem algo específico lá na introdução que fala sobre a metodologia. O que é essa metodologia? É algo que vai pegar vocês pelo pé aí se não fizer ela bem. Basicamente, é a sua fonte de pesquisa. Se você fala qualquer coisa que seja, ela é referenciada de algum lugar. Referenciada de onde? De algum autor, de algum pesquisador, alguém que criou e conseguiu afirmar que essa informação ela é verdadeira. Lembra daquela palavrinha, né? Será que é mito ou será que é verdade? E aí tem um pessoal que vai lá e testa para falar se é verdade ou se é mito. É basicamente isso que você tem que ter em mente. Quando você fala alguma coisa no seu trabalho acadêmico e você não referencia o devido dono, isso vai ter uma palavrinha chamada plágio. E quando você diz alguma coisa e não referencia além do plágio, isso também é apropriação intelectual, encaixa-se, né, em um dos termos aí do plágio, e também fica invalidado, porque eu não consigo ter base para afirmar se isso é verdade ou não. Como assim? Vamos aplicar isso de maneira simples. Se você fala para mim, nossa, amanhã vai chover. De onde vem essas informações? Ah, eu vi no Jornal Nacional falando que amanhã, aqui na nossa cidade, na nossa região, está com previsão de chuva. Mas previsão, a gente sabe ainda que não é 100%, mas as taxas, né, são altíssimas. Como que eles descobriram que amanhã vai chover aqui na nossa cidade? Eles têm lá, né, o pessoal, toda a equipe que trabalha para fazer essa previsão, para ter certeza que amanhã vai ter aí essa probabilidade de 90, 95, 98% de ter chuva, ou que seja menor ou maior. Então não tem como eu afirmar nada sem ter um prévio conhecimento. Então, se é o seu primeiro TCC, já vou avisar. Não procura em blog que não tem dado confiável. Não utiliza o Yahoo, não utiliza o Wikipedia. Existem modelos de dados aí que podem validar melhor o seu trabalho. Como assim? Artigo, livros, outros TCCs que foram publicados porque, consequentemente, tiraram uma nota excelente, tem um conteúdo rico. Mas que livro que eu vou procurar? O que eu vou procurar? Como que eu vou procurar? Então, a gente vai falar sobre isso também. Você pode procurar de duas formas. A primeira, você pode procurar aí no seu celular ou no seu computador que você esteja utilizando, no Google Acadêmico. É voltado justamente para essa parte de trabalhos. Ou você vai procurar o seu tema e vai colocar artigo, PDF na frente, vai colocar livro, você vai colocar alguma coisa e coloca a extensão PDF, que é uma publicação em que você consiga ter acesso. Para que isso? Você precisa referenciar de onde está vindo o material. Ah, mas eu já sei. Sim, mesmo que você saiba, mesmo que o professor tenha explicado para você, ele pesquisou isso em algum lugar. Então, o material que ele utilizou foi algum livro, foi algum artigo, foi algum estudo, foi algum projeto. Ele também tirou isso de algum lugar. Ele não simplesmente inventou na cabeça dele e veio falar para você que a NRX fala sobre a CIPA, a outra NR fala sobre o SESMIT, a outra NR fala sobre trabalho em altura e assim por diante. De onde ele tirou isso? Existe uma escola técnica, consequentemente que a gente conhece como ENIT. Através dela, ela publica as normas regulamentadoras e assim por diante. Então lá está falando que a NR4 é isso, a NR5 é aquilo, a NR18 é isso. Da mesma forma que um advogado ele vem falar para você, olha, isso daí está plausível de você estar cometendo um crime. Ele está te acusando sem provas? Não. Ele vai falar, olha, você feriu o artigo tal da Constituição. Então a Constituição é algo criado e se baseia nela. Então tudo que você faz tem uma metodologia que foi desenvolvida e vocês precisam aplicar isso no trabalho de vocês também. Então como que eu faço? Vai pesquisar revista, vai pesquisar jornal, vai pesquisar biblioteca, tudo isso da parte acadêmica. O mais fácil são os PDFs ou livros. Ah, mas eu vou fazer relatório de estágio. Não tem problema. O seu relatório de estágio ele é uma extensão de um conhecimento. Como assim? Se você fez o seu estágio, você vai fazer ele em alguma área. Um exemplo do nosso colega aí, que ele falou que fez já um trabalho aí na parte de logística. Consequentemente, ele atuou em alguma área da ramo de logística. Foi na parte de fornecimento,
Foi na parte de distribuição? Foi na parte de endereçamento? Na onde que ele trabalhou? Lá no ramo de logística. Vai ter uma área que ele fazia. Mesma coisa de quando você fez o seu estágio na parte aí de segurança do trabalho. Era na parte de treinamento, era você quem dava o DDS, era você que ficou responsável pela entrega e verificação de EPI, era você que fazia as rondas matinais. O que que você desenvolvia dentro da área do segurança de trabalho no seu estágio? Então, quando você começa a pensar nisso, o tema tem que vir para você. Então, não fecha o tema demais, porque senão fica ruim para você trabalhar ele. Um exemplo, vou falar especificamente da empresa X sobre um tema específico que é dela também. Não que você não possa falar, é só que isso vai limitar muito o material que você pode ter acesso na internet. Se você procurar aí CIPA, PDF, você vai achar tanto livro, mas tanto material bom, que você vai até se perder aí. Então, 5, 6 artigos, né, materiais para você referenciar, se torna até pouco. E é claro, não abre demais também o tema, senão fica coisa demais para você falar e aí você não foca em um objetivo. Como assim? Se eu fosse falar sobre a saúde e segurança no trabalho, sobre os programas de SST, só nisso daí eu teria a criação, o desenvolvimento, os avanços, os programas, as tecnologias. Então eu tenho muita área. Então foca em alguma coisa, mas não limita demais. Espero que tenha ficado clara essa parte para vocês. Por que isso? A filtragem do material é importante porque cada um vai ter uma maneira diferente de ver. E aí eu deixei aqui no material para vocês que cada um vai entender de uma maneira. Um exemplo, se você leva o problema que você está tendo para um médico, ele vai procurar na ciência resolver o seu problema sobre isso. Então ele vai ver se é um problema mental, se é um problema físico e vai prescrever aí algum tratamento. Pode ser esse tratamento voltado até com medicamentos, correto? Se você leva esse problema seu para um curandeiro, aí ele vai entrar com umas ervas medicinais, uns elixirs aí, né? Um banho aí espiritual de purificação. Se você leva para um representante religioso, ele também vai procurar umas doenças espirituais ou alguma coisa aí e vai partir para a parte da fé. Então ele vai surgir orações que você talvez procure, né, orar mais, seja mais assíduo. Então cada um tem uma visão. Todo mundo vai procurar o problema mediante o que conhece. Então, se você chega aí em casa, né, e fala pro seu pai ou pra sua mãe, nossa, tô com uma dor de cabeça muito grande. Aí eles falam assim pra você, ah, isso aí é porque você passa tempo demais no seu celular. Ah, isso aí é porque você dormiu sem coberta. Aí, se você vai no médico, ele fala uma coisa. Cada um vai olhar pelaquilo que ele está pautado, pelaquilo que ele tem base. Então, se você pega o autor X, ele vai ter a visão dele, porque ele tem os conceitos dele. Se você vai no autor Y, ele vai ter as visão dele. Ou seja, por que que eu não posso fazer o meu trabalho, por que que eu não posso fazer o meu TCC, relatório de estágio, ou revisão bibliográfica que você vai fazer aí, somente com um livro, somente com um artigo, somente com uma publicação? Porque aí eu só tenho a visão de uma pessoa. E a visão de uma pessoa só, ela é limitada. Então eu preciso da visão de várias pessoas para me complementar e ter um arquivo mais rico que não seja tendencioso. Então por isso que eu falo para vocês, o ideal é que você pegue no mínimo 5 autores aí diferentes. Então pega um livro ali, pega um artigo aqui, pega um TCC ali, pega uma publicação aqui e vai complementando o material aí e faça o seu trabalho. Espero que tenha ficado claro também, porque senão fica tendencioso. Então, se na hora que você está desenvolvendo lá o seu trabalho, que a gente vai chegar também, aí você fica citando várias vezes o mesmo autor repetido. Isso também não é legal, porque fica tendencioso. E a sua maneira aqui de fazer o seu trabalho é que ele seja imparcial. Então é um ponto ruim você pegar e toda hora, não, foi fulano que disse, foi fulano que disse, foi fulano que disse. Ah, não, então vamos fazer o seguinte, ao invés de eu ler o seu trabalho, eu vou ler o de fulano. Porque tudo que você está falando é o que está lá no trabalho dele. Você é um papagaio, para ficar repetindo somente o que a outra pessoa falou. Então, várias coisas aí que vão, infelizmente, né, denegrir e trazer uns pontos negativos para o seu trabalho final de curso, se você não quer isso. Então, tente, né, ter pelo menos pautado aí 5 autores diferentes sobre o seu tema. Espero que tenha ficado claro. Vamos dar sequência. Então, se eu estou pesquisando, eu vou procurar coisas nesse ramo. Um exemplo, se eu estou procurando alguma coisa que fala sobre leis,
eu vou referenciar, de certa maneira, um médico, vou referenciar um farmacêutico, eu vou referenciar alguém que esteja totalmente ou, né, quase totalmente fora da área, não fica legal. Então, se eu estou procurando, vá procurar autores que são renomes. Como que eu sei isso? Na hora que você começar a ler, você vai ver que tem pessoas aí que estão mais voltadas para esse artigo. Um exemplo, se eu vou falar aí sobre gestão da qualidade, tem alguns nomes aí que vai ficar marcado. Eu tenho Ishikawa, eu tenho Vivo de Pareto, eu tenho aí Fengebal, eu tenho Deming. Então eu tenho alguns autores que eu conheço bastante, só que esses autores são muito antigos. Então eu posso procurar pessoas que adaptaram bem essa visão deles e trazem isso para mim mais atualizado. Então é outra dica. Vou pegar um autor? Sim, mas eu não preciso pegar um autor lá de 1950. Eu posso pegar pessoas influentes hoje, que são PhDs, que fizeram uma revisão fiel a isso daí, trazendo esse tema mais atualizado de 2015, 2016, 2018, para que na minha metodologia não fique lá falando, olha, eu vou procurar aí trazer esses autores que são excelentes, mas que já tem aí 50, 100 anos que eles publicaram. De lá até hoje a tecnologia avançou demais. Aí vem você falando que seria interessante, né, ter uniforme na empresa. Hoje é padrão. Nossa, seria incrível para a questão de saúde e segurança do colaborador se todos eles pudessem ter EPI. Tá? Mas isso hoje já é obrigação. Entendeu que fica uma lacuna muito grande quando você pega uma amplitude muito alta de tempo? Então, o ideal é que você procure aí os últimos 5, os últimos 10 anos, no máximo 20 anos. Por quê? As duas últimas décadas já teve transformação demais. Nos anos 2000, a gente estava falando aí, talvez, de fita, de disco. Hoje a gente já está falando de armazenamento em nuvem. Então, se na tecnologia já avançou desse jeito, imagina nas metodologias dentro da empresa. Sem contar aí que nos últimos 3 anos a gente está enfrentando uma pandemia. Então, tudo isso mudou e muito. Quanto mais você conseguir atualizar, quanto mais o material seu for atual, melhor para você. Se isso ficou claro, toma muito cuidado na hora que você está pesquisando e sempre tenha o seu tema. Você já percebeu que sem o seu tema aqui você não consegue partir para o depois. Por isso que eu falei que na nossa primeira aula é importante você preencher o documento e você estar relatando o tema, fazer já os seus agradecimentos, a dedicatória, a epígrafe, para que você não tenha mais nenhum problema com essa parte anterior. Porque na hora que eu chegar na introdução, ela vai ser 6 tópicos estruturados, que é uma receita de bolo que eu tenho aí para auxiliar vocês, para vocês não perderem muito tempo, e já cair direto no desenvolvimento, que é o que realmente é importante no seu TCC e é o que você vai construir aí, o que vai te dar mais trabalho e você precisa desse material aqui. E aí, quando você for procurar, procura sempre na extensão PDF. É a minha dica, porque aí você vai procurar arquivo virtual, arquivo digital, que é gratuito e está disponibilizado aí por algum arquivo digital. Então você não precisa estar comprando o livro, você não precisa estar adquirindo. E se for crucial adquirir algum livro, você adquire ele na forma e-book, você tem um acesso aí direto e ele custa quase 1/5 do original. Então se fosse pagar R$ 250 num livro da sua área, do seu tema, na versão e-book e acervo digital você paga R$ 18, que eu acho que é um investimento muito pouco para você estar fazendo no seu TCC, que é o seu trabalho de conclusão. Isso se for preciso, porque tem muito artigo, muita coisa gratuita e boa em PDF. E o seu TCC também vai ser um arquivo digital gratuito para outras pessoas estarem pesquisando aí, caso ele seja publicado também. Então, uma coisa puxa a outra e fica como uma justificativa, né? Trazer mais conteúdo diferenciado, com uma visão nova e atualizada na parte acadêmica. Se aqui está tranquilo, vou puxar novamente o nosso TCC aqui, o nosso modelo aqui, nossa receitinha pronta, para que vocês possam estar me falando se tem alguma dúvida, se tem algum problema. Então eu vou dar mais algumas dicas para aqueles que não viram o vídeo, depois assista. O vídeo está muito mais detalhado. Então aqui você tem a capa, na capa você tem o curso e a instituição, você vai colocar o seu nome, e aqui você vai colocar se é o relatório, que é o seu tema, se é um relatório voltado para estágio supervisionado, ou se é algum tema da grande área que você escolheu do seu curso. Cidade, estado e ano, para você alterar.
Aqui é a mesma coisa, você vai alterar e aqui você vai colocar a questão do trabalho de curso. Já tem aqui uma colinha boa para você fazer e colocar o nome do orientador. Lembrando que eu estou dando a matéria de metodologia, não estou orientando vocês diretamente com o TCC. Essa aqui é a folha da banca. Então aqui, ó, eu já disse que tem a diretora e a coordenadora, né, a Fânia e a Ana Lídia. E aqui vai ser o professor que vai ser convidado para avaliar vocês lá na hora. Vai ser um da banca ou pode ser até mesmo seu professor orientador que vai te avaliar. Então esse daqui é bem tranquilo, não se preocupa agora. E aqui você vai marcar, talvez você marque mês que vem, no outro mês que seja, e aí você vai fazer a sua apresentação, e aí eles vão te dar a nota se você foi aprovado ou não. Depois, vem com a questão da dedicatória, lembrando aqui que ela vem com 8 e aqui ela vem com 2 de espaço. Então já está pronto. Mas se você mexer nessa configuração depois, fica fácil de saber que a sua dedicatória está fora da formatação ABNT. Agradecimento, como eu disse, ele pode ser uma forma mais livre. Então você pode colocar, né, agradecer as pessoas que foram cruciais aí ao longo do curso, seus pais, sua mãe, sua família, como eu disse no vídeo. E aqui vem a questão do epígrafe, que é uma frase que bate bem aí com o seu trabalho. É opcional, mas são elementos que são interessantes de você estar colocando, até mesmo pela questão de páginas aí no final, que tem uma contabilização. O resumo deixa para o final, o abstract, que é a tradução dele para o inglês também. E aí tem a questão da lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, que eu também falo no vídeo, sobre a lista de símbolos e o sumário. E aí a gente vai chegar na introdução. Então, a introdução eu não vou falar sobre ela agora, porque eu quero que vocês façam isso por partes, para a gente ir fazendo isso aqui junto, chegar na nossa última aula, esteja aí já com a conclusão pronta ou a iniciar. Então, esse é o meu foco aí, de deixar vocês já bem encaminhado e o orientador fazendo as alterações aí que tenha que fazer ainda no seu trabalho e fazendo as correções devidas. Então, se você chegou aqui, tá tranquilo? Na nossa próxima aula de sexta-feira, você já vai chegar aqui para fazer a introdução comigo sem nenhum problema. Então, espero que você conclua tudo isso daqui, né? Toda essa parte anterior já, e comece a procurar esses autores. Então, vai separando aí, se você já definiu o seu tema, agora você já consegue fazer essa segunda etapa, que é procurar material que seja relevante para você fazer o seu trabalho. Ah, mas o meu é relatório de estágio. Eu preciso fazer isso? Sim, precisa. Como eu disse, você vai ter que complementar. Por mais que você venha falar sobre a empresa, que você vá citar aí o gerente, o coordenador, que seja, você ainda vai referenciar isso. Ou seja, vá no site da empresa, é bom para você ter material, ter dados da empresa também e poder afirmar coisas a respeito disso. Procura material de revistas, jornais que publicaram sobre a empresa, que remete à ideia do que você está falando, até porque você pode apresentar a empresa um pouco antes, ninguém é obrigado a saber sobre ela direto. Então isso tudo são coisas que você pode estar trazendo no seu trabalho aí. E se você não vai fazer relatório de estágio, você vai precisar ainda mais desse apoio aí de conteúdo de artigos, de revistas e adversos aí da comunidade acadêmica. Então tá aqui, você vai no Google, um exemplo. Se eu estou procurando sobre normas de segurança, vem aqui, ó. Primeira coisa, normas de segurança. E coloca PDF. Só isso já é o suficiente, ó, tá vendo? Já tem um aqui, ó, em PDF. Por que isso? Você vai precisar depois, lá na revisão bibliográfica, numa parte final do seu trabalho, que ele venha trazer. Então esse aqui, ó, ele fala das normas de 1 até a 36 comentadas. Então, o que é isso daqui? Ó? Você vai referenciar. Ó. Quem que é a pessoa, o autor? Mara Queiroga Camissassa. Então, você vai procurar depois, pelo nome aqui, ó, Camissassa, eu já sei que é uma pessoa bem relevante, tá? Sobre essas NRs. Tanto é que esse aqui é um livro, ó, de 909 páginas. Esse é um livro excelente, tá? É um e-book. Então, se você for utilizar esse material aqui, ó, precisar referenciar alguma norma, já é interessante, tá? Esse aqui é um nome bem forte, é algo tranquilo de estar se utilizando. Então, se você está falando sobre EPI, a gente sabe que tem uma NR a respeito disso, você está falando sobre a CIPA, ou que seja aí, você vai estar sempre bem pautado. Esse é um livro interessante para você estar utilizando, ó. Então, já salva aí, já é ótimo de estar se utilizando. Ainda temos, ó, outros acervos, ó, o próprio Ministério da Educação,
Aqui tem o das normas regulamentadoras, vai olhar. Então, aqui tem a questão do governo, ó, aqui já me baixou. Então, ProEdu, outro aqui também bom, adequação, outras NR. Então, tudo isso aqui, ó, tá em PDF, que você possa estar olhando quem é o autor, o ano e tudo mais. Então, isso é muito bom. Isso vai te auxiliar demais na hora de procurar. Primeira parte é o PDF aí de você já saber o que que é. E outra, você vai olhar aí sobre o livro, vai vir todo o material aí falando o ano. Ó. Então, a segurança do trabalho, ele é de 2015, já tem aqui toda a parte da referência bibliográfica pronta, ó, para você. Isso aqui lá no final do seu TCC vai ser muito importante e até na hora de você referenciar o seu desenvolvimento teórico. E o outro é você vir aqui e procurar, né, Google Acadêmico. Ó. Quando você entra nele, deixa eu atualizar, você já consegue procurar em qualquer idioma e o material que você quer. Então é muito bom, também te auxilia bastante. Então você pode vir direto no Google Acadêmico, como você pode também procurar aí em PDF o tema que você quer e ir lendo e ver se ele é atualizado e está dentro do material que você precisa.